Boa noite. A reforma tributária foi aprovada na semana passada e vai entrar em vigor em novembro. Houve intenso debate no Congresso Nacional que envolveu não apenas questões trabalhistas, mas, sobretudo, teve influência e muita interferência política, claro, em função de denúncias e mais denúncias de corrupção. A reforma, então, saiu de forma que o empresariado queria, saiu para beneficiar os trabalhadores. Para tentar explicar melhor alguns pontos da reforma, estamos aqui nos estúdios com Humberto Bezerra, mestre em Ciências Jurídicas, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e o empresário Graco Parente, presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa. Boa noite aos dois. Bom, Humberto, você que é especialista na área do trabalho, a reforma, ela contempla os dois lados, o empresário e o trabalhador? Fábio, essa reforma trabalhista, ela é muito mais ampla do que o que está sendo divulgado aí pela grande imprensa. Essa reforma, ela trata de diversas questões, desde questões de direito material, envolvendo a relação direta ali entre empregado e empregador, como questões de direito coletivo do trabalho, envolvendo entidades sindicais, e questões processuais, né? Então, eu entendo que essa reforma, ela, embora como toda mudança, possa gerar um certo impacto, né, e muita discussão na sociedade, mas eu entendo que ela vai trazer, de uma certa forma, segurança jurídica às partes, ao empregado e ao empregador. E não apenas ao empregado e ao empregador, mas também a muitos operadores do direito, principalmente os advogados, porque hoje o que existe, na verdade, é uma grande subjetividade, no que diz respeito à interpretação das normas trabalhistas. E eu acredito que com a questão de tempo, com a questão de maturação, né, dessa lei que trouxe essa reforma, as coisas vão se acomodar adequadamente, atendendo a todas as partes. Graco, boa noite, obrigado pela presença. O lado empresariado, o empresário gostou dessa reforma? Boa noite, Fábio, boa noite aos telespectadores. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre que convidado, retornarei, havendo disponibilidade, obviamente. Olha, Fábio, essa reforma, na verdade, ela veio como uma forma de atualizar a CLT, que já vinha há muito tempo carecendo de uma mudança. É bem verdade que existem alguns pontos que os empresários queriam alguma coisa que fosse um pouco diferente ainda, mas é uma reforma que atende aos anseios do segmento empresarial. A gente vê que muitos dos pontos que estão sendo levantados são pontos que já vinham em execução. Um exemplo, nós podemos tratar da divisão das férias. É um ponto que é pacífico. Os empregados gostam de dividir as férias. Quem hoje, no mundo atual, carece de 30 dias ininterruptos? Isso é um fato. Então, era uma coisa que já era praticada, que vinha muitas vezes, como o doutor Humberto bem mencionou, deixando uma lacuna, deixando uma possibilidade de um passivo para a empresa. Outro fato que a gente tem que observar é com relação à redução de intervalo, a norma coletiva, a convenção coletiva que vem ganhando mais força, e isso a gente entende que só vem a trazer benefício. Por quê? Quando a gente transfere a possibilidade de negociar, e aí a gente entende que a negociação sempre é o melhor dos mundos, a conversa sempre é a melhor oportunidade para chegar a um denominador comum, a gente entende que transferindo essa possibilidade aos sindicatos, ou até mesmo através de acordo individual, acordo coletivo, e a convenção, como eu estava mencionando, nós estamos possibilitando que a norma se adeque cada vez mais a cada região, a cada segmento, porque quem melhor entende das normas são aqueles que estão dentro da atividade econômica. Muitas vezes um legislador, ele nunca sequer participou daquela atividade, nem sequer entrou dentro de uma atividade econômica, nem nunca foi empresário. Então, é muito difícil para ele legislar. Então, fica naquela dificuldade, naquele âmbito. A gente vê
cada vez mais mudanças que vem dificultando o segmento empresarial. Agora, o ponto que eu acho mais importante nessa reforma é que nós estamos possibilitando a abertura de novas vagas de emprego. Esse é o maior diferencial que nós temos. Nós estamos atualizando as possibilidades de contratação, certo? Contratação por tempo parcial, nós estamos modernizando a questão de jornadas, nós estamos fazendo a manutenção dos pontos dos empregos que hoje estão abertos, que estavam próximos até a fechar. Então, as empresas careciam, no momento econômico que estamos vivendo, de um fôlego para continuar na atividade, porque da forma que estava se tornando inviável. Certo. Humberto, o Graco falou que do lado de geração de emprego, os empresários, de certa forma, se contentaram com a reforma, né? Mas o Ministério Público do Trabalho, OAB e a CNBB criticaram a reforma. Quais os pontos que você acha que esses órgãos têm razão em estar criticando a reforma? Bem, Fábio, nenhum texto, na minha ótica, é perfeito e acabado, né? A reforma trabalhista, em um todo, ela é muito positiva. Alguns pontos podem ser considerados mais delicados, e esses pontos possivelmente serão discutidos, talvez, no STF, no Supremo Tribunal Federal, e algumas entidades, inclusive a OAB, enfim, podem questionar a constitucionalidade desses pontos. Num todo, eu diria que são mínimos, né? Um ponto que, entretanto, eu vejo com muita clareza uma possibilidade de questionamento é aquele que diz respeito ao estabelecimento de valores fixos para indenizações por danos extrapatrimoniais. O que seria isso? Dano extrapatrimonial é aquele dano que transcende a esfera material, né? Ele é um dano muito conhecido como dano moral, por exemplo, né? O dano à honra, o dano à imagem. Então, hoje em dia, com a CLT vigente e com o ordenamento jurídico vigente, se pode estabelecer condenações de acordo com os parâmetros de cada caso, né? E há ali uma certa liberdade do magistrado para fixar o valor dessa indenização. Entretanto, com esta reforma trabalhista, esses valores passam a ser tabelados, né? E eu entendo que esse ponto é um ponto que merece e provavelmente vai ser discutido, porque ele irradia aí para outras esferas do direito, né? A partir do momento que nós tabelamos um valor de uma indenização, esse tabelamento poderia ser questionado, por exemplo, ou levado a debate, por exemplo, nas relações de consumo, né, nas relações de direito civil, nas relações de uma forma geral. Então, esse ponto, para mim, é um ponto que talvez seja questionado. Mas, de uma forma geral, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da constitucionalidade, eu entendo que o projeto ele atende significativamente às demandas sociais, né? E, inclusive, em questões muito claras, que eu diria até que contribuem muito para esse cenário de segurança jurídica. Por exemplo, nós temos na reforma trabalhista um artigo que diz que a súmula dos tribunais do trabalho, as súmulas não podem contrariar aquilo que diz a lei ou criar obrigação que não esteja prevista em lei, né? Então, eu acho que isso é mais do que claro, mais do que evidente. Judiciário é judiciário, legislativo é legislativo, e nós vivíamos um clima de muito ativismo judicial na Justiça do Trabalho, né? Às vezes de forma acertada, mas no geral de forma preocupante, né? Porque aquilo que em um determinado momento a Justiça do Trabalho entendia como correto, como adequado, de repente se mudava de entendimento e inclusive atribuindo-se efeitos retroativos àquela mudança de entendimento. E quando você ia analisar na legislação, não tinha nada sobre isso. Então, para mim, no geral, essa reforma ela não vai ter tantos questionamentos assim, embora alguns pontos, como eu destaquei, essa questão do dano extrapatrimonial, na minha ótica, podem ser efetivamente questionados. Mas aí é bom mencionar o que o doutor Humberto
estava falando e tem razão, exemplo, para poder contextualizar para quem está nos assistindo a questão do judiciário passar efetivamente a legislar, a gente pode trazer a questão do horário in itinere, onde o transporte, o tempo que era gasto durante o transporte não estava previsto em lei, mas o judiciário passou a entender que aquele tempo considerado tempo à disposição da empresa e passou a ser cobrado. Na verdade, em relação às horas in itinere, é uma situação bem peculiar, porque o empregador ele era penalizado. Né? Vamos imaginar você resolve empreender no interior do estado, em uma zona rural, um local que não tem um fácil acesso. Você faz um investimento hercúleo ali naquela região, né? Compra maquinário, e você gera, inclusive, a oportunidade de trabalho com uma região que é geralmente carente. Né? Cidades circunvizinhas vão ser atendidas, vários postos de trabalho gerados, mas o transporte público você sabe que é deficitário. Então, a empresa, por uma questão até lógica, ela fornece em muitas situações o transporte para os seus trabalhadores. Então, na CLT que está sendo revogada nesse aspecto aí especificamente, ou modificada nesse aspecto, nesse artigo especificamente, essa questão de se o local é de difícil acesso, não é servido por transporte público, você oferece a condução ao trabalhador, você tem que pagar esse tempo de deslocamento, né, para o empregado e computá-lo na jornada de trabalho. Né? Então é um ponto assim muito penoso para o empresário. Mas, por exemplo, do ponto de vista da inexistência de previsão legal e do estabelecimento de uma obrigação através de súmula, eu citaria a questão da higienização de banheiro coletivo. Né? A Justiça do Trabalho ela passou a entender, de 2012 para cá, que o trabalhador que faz a higienização de um banheiro coletivo, ele tem direito a uma insalubridade em grau máximo de 40%. E ele faz isso com base em quê? Se você for olhar nas normas regulamentadoras, nas NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, não vai ter essa atividade com essa insalubridade em grau máximo. Mas ele equipara essa atividade a uma atividade de coleta de lixo urbano. Para mim, lixo urbano é o lixo da urbe, é o lixo da rua. Né? Então, é uma atividade que é exercida por um agente de limpeza, ou alguns conhecem como gari também. Né? Então, o gari ele está ali, ele não sabe o que ele vai encontrar naquele contexto do exercício da atividade dele. É diferentemente de você estar limpando um banheiro de uma empresa. Né? Então, tem pontos realmente que você ficava meio na insegurança. A questão, por exemplo, há uma jornada especial, que é uma jornada de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, que é uma jornada que tinha previsão, geralmente em norma coletiva, para ter validade. E a Justiça do Trabalho entendia que quem trabalhava nessa jornada de 12 por 36, se o plantão do 12 horas caísse num dia de feriado, ele não teria o direito ao receber a dobra daquele feriado. E isso aí era uma questão pacífica, mas de uma hora para outra, sem a lei ter modificado, aí disseram não, agora vai ter direito à dobra desse feriado. Então, eu acho que traz muita segurança jurídica nesse aspecto. Tá ok, a gente vai para o intervalo, mas antes eu vou deixar uma perguntinha aqui para a Graco, para ele dar uma pensada na resposta, Graco. Você falou que a reforma vai criar novos empregos. Né? Eu queria saber, o telespectador também, quais seriam esses empregos a mais, já que a gente está numa crise econômica? Pena que você convocou o comercial, que eu já estava pronto para lhe responder. Com falta de emprego e, principalmente, esses empregos não virão com redução salarial? O Graco responde depois do intervalo. Voltamos à RCTV, Web Correio, e estamos debatendo na noite dessa terça-feira as reformas trabalhistas com os convidados Humberto Bezerra, mestre em Ciências Jurídicas e especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e o empresário Graco Parente, presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa. Graco, antes do intervalo eu fiz uma pergunta sobre, você falou que a reforma vai criar novas vagas de emprego em período de crise econômica e de desemprego,
E eu queria saber, essas vagas de emprego vão vir com redução de salário? Por hipótese alguma. Vou trazer um caso concreto e aí fica mais fácil de quem está nos assistindo poder entender, e aí se você quiser a gente pode até discutir, esmiuçar o tema. Nós temos as casas noturnas que trabalham em dias reduzidos, mas trabalham de forma regular. Um exemplo, sexta e sábado, ou então, vou dar um exemplo concreto, o Shoptime ele funciona na quinta, na sexta e no sábado. São 3 dias na semana, e aí esse trabalho em um horário noturno ou num final de semana possibilita que aquele estudante que está na universidade, que tem o desejo de trabalhar em dias de folga ou que não estão estudando, possa ingressar no mercado de trabalho, certo? Então, isso já acontece em todos os países desenvolvidos, que você vai receber pela quantidade de horas que você trabalhou, certo? E aí não há que se falar em redução salarial, porque o valor da hora é o mesmo, certo? Essa prática, vale salientar, ela já existe. Existem algumas empresas que contratam funcionários de forma esporádica e aí numa rotatividade muito grande para evitar um prejuízo de ordem passivo trabalhista. E quando a gente viu a reforma trabalhista chegando, deu a possibilidade de oficializar esses empregos, de trazer responsabilidade e direito, e como o doutor Humberto mencionou, a segurança jurídica, tanto para o colaborador, que fica resguardado de um possível acidente, de ter a possibilidade de gozar de todos aqueles direitos de quem está registrado dentro de uma empresa, e também para o empregador que se sente a vontade em contratar, gerar novos postos de emprego sem o prejuízo de um possível passivo trabalhista. Essa é uma das possibilidades. Nós temos inúmeras outras. Um exemplo, eu tenho no restaurante, que sou empresário, alguns dias de maior movimento ou até alguns meses de maior movimento. Isso também vai possibilitar que eu faça a contratação de forma esporádica, mas que eu remunere de acordo com a demanda, certo? De uma forma regular. São algumas mudanças que vêm, que na verdade na prática já existia e que vai apenas impulsionar o mercado. Afora que nós vamos poder contratar da forma específica. Se eu só preciso de um colaborador naquela hora, e eu antigamente não contratava, gerava muitas vezes hora extra para um outro colaborador para poder cobrir o horário, eu vou poder ter um contrato específico naquele dado momento. Então isso vai fazer com que o funcionário, o empresário, possa perder o receio de estar gerando um passivo trabalhista. Esse é o maior benefício que o mercado está recebendo neste momento. Humberto, a discussão da reforma trabalhista, ela se desenvolveu em alguns debates em sindicatos, em centrais sindicais, dentro do Congresso, mas eu acho que a população em si, ela ficou um pouco à margem desse debate. Eu acredito que a maioria absoluta do trabalhador não conhece essa reforma, não conhece o que é que ele tem direito e principalmente os deveres dele. Como é que a gente faz numa sociedade, como é que se trabalha numa sociedade onde o trabalhador não conhece os seus direitos e os empresários também, muitos também não conhecem os direitos que eles têm? Como é que a gente faz essa relação e como é que a gente procura mostrar essa reforma do jeito que ela está? O momento político é muito singular, né, no Brasil. E eu acredito que se não estivéssemos vivenciando este momento político, provavelmente essa reforma trabalhista ela não sairia tão rapidamente e nem da forma como saiu. E você acha ela apressada? Ela foi apressada? Eu diria a você não que ela foi apressada, né? Ela não teve um debate pretérito, né? Ela não foi precedida de um debate amplo pelos segmentos no que diz respeito ao texto que existe.
a questão da reforma trabalhista é um tema antigo e bastante debatido, discutido em todos os congressos, audiências, enfim. Deixa eu só atrapalhar, doutor Humberto, e aí acho que faz parte da dinâmica. Nós tivemos, e aí eu posso dizer porque acompanhei esse processo, inclusive despachei em Brasília com alguns deputados durante a votação, acompanhei a votação de dentro do plenário. E acompanhei inclusive os bastidores, a consultora jurídica que subsidiou tanto o presidente Maia quanto o Eunício faz parte do corpo de advogados da nossa federação. Então, eu posso lhe dizer porque participei de debate, inclusive, com outras entidades, até entidades de trabalhadores. A possibilidade do debate, tanto por via eletrônica, através da internet, foi aberta, quanto o debate, como você mencionou, com todas as entidades sindicais, com todas as confederações, com todas as centrais. E como o doutor Humberto mencionou, o tema da reforma trabalhista ele é antigo. Agora, o momento carecia de celeridade, porque o projeto e a possibilidade de reforma era um tema muito antigo. E diante da instabilidade que nós estamos vivendo, tanto política quanto econômica, e até mesmo uma insegurança jurídica, nós estávamos afastando as grandes empresas do Brasil. Para você ter ideia, trazer um dado, a American Airlines, que é uma companhia dos Estados Unidos, e ela tem nos Estados Unidos uma atuação aproximadamente 10 a 15 vezes maior do que a atuação dela no Brasil. Até porque ela é oriunda de lá, ela tem poucos voos para cá. E ela tem mais reclamação trabalhista no Brasil, mais ação no Brasil, do que em todos os outros mercados que ela atua, não só nos Estados Unidos. Então, uma questão que a reforma trabalhista, ela também serve para aproximar as empresas. Então, o momento econômico carecia da atualização, não só da reforma, mas de outros pontos também. Mas me permita concluir, Fábio. Essa reforma, assim, ela não teve o debate que se teve, por exemplo, na elaboração do novo Código de Processo Civil, que é um instrumento recente, no que diz respeito ao texto aprovado. Agora, em relação à discussão das matérias, esse debate ele existiu durante anos esse debate existiu. Agora, você me pergunta, e o conteúdo do que foi aprovado está exorbitante? Não está exorbitante, né? Está inadequado? Não está inadequado. Na minha opinião, esse texto, ele veio para sanar diversas contradições e diversos pontos de instabilidade nas relações de trabalho, né? E, diga-se de passagem, seja um congresso legítimo, ilegítimo que for, as pessoas que estão ali, os senhores deputados e senadores, são pessoas que foram eleitas pelo povo. Então, existiu uma participação popular na eleição desses membros do Congresso Nacional. E esses membros elaboraram esse texto. Obviamente que esses parlamentares foram assessorados e orientados por diversos profissionais de diversos ramos, inclusive diversos ramos do direito. Por exemplo, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, é um dos apoiadores do atual texto aprovado pela reforma trabalhista, né? Então, o presidente da principal corte trabalhista do país, né? O fato dela ter sido aprovada em um espaço de tempo menor no que diz respeito ao conteúdo do que foi aprovado, não quer dizer que esse conteúdo seja ruim. Certo. Graco, vamos para o lado empresarial. Qual a tua avaliação sobre o fim do imposto sindical, né? Está essa discussão, e principalmente negociação de férias. Eu estava dando uma colada no tema e vi que, de certa forma, as férias repartidas, né, ela traz essa vantagem, mas ela não é tão fácil de ser negociada, até porque o trabalhador, pelo que eu entendi, só tira férias se a empresa quiser. É uma opção mais da empresa do que o trabalhador, né? Queria que você analisasse esses dois pontos. O imposto sindical, se ele acaba, você não acha que enfraquece os sindicatos? Você que é presidente de um sindicato,
E essas férias repartidas, parceladas, na tua opinião, Bom, qual seria? vamos separar as duas perguntas para a questão do imposto sindical. A minha posição, eu sou favorável a que o imposto sindical, da forma como está disposto, que ele seja efetivamente extinto. Porém, eu defendo que seja criada uma forma de remunerar o sindicato de acordo com o desempenho dele. Uma da sugestão é que seja criada a contribuição negocial, que pelo menos o sindicato tenha por obrigação de negociar a convenção coletiva e, se porventura vier a ser fechado, que isso possa ser um fato que norteie o sindicato para que ele venha a cobrar uma contribuição do empresário. Por quê? Nós não podemos apenas tirar a parte aonde remunera o sindicato e deixar ele com inúmeras obrigações. Agora, isso tem uma razão. Por que isso veio à tona? Os sindicatos, por muito tempo, receberam dinheiro, receberam recursos dos empresários, não investiram de forma adequada, não trouxeram benefícios para o empresário, não difundiram outros produtos e serviços, não estimularam o segmento empresarial. Tanto é, Fábio, que eu trago aqui um exemplo. Quando eu assumi o Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação, nós tínhamos 26 associados. Nós investimos em produtos e serviços que hoje, esses produtos e serviços nos trouxeram novos associados, e com essa contribuição mensal que nós temos dos associados, chama-se contribuição associativa, nós temos já a nossa manutenção. Nós não dependemos da contribuição sindical. Para você ter ideia, se porventura não for criada outra contribuição sindical, ou contribuição negocial, ou uma contribuição que receba um outro nome, mas que seja para remunerar a entidade que porventura esteja trabalhando em prol de sua base, eu preciso reajustar minha mensalidade em algo em torno de R$20 por mês e cubro qualquer contribuição que eu já recebia antes disso. Então, para mim, é uma perda, mas acredito, diante do trabalho que está sendo prestado, irrelevante. Aí você diz, e por que você está favorável à retirada? Porque eu acho que o empresário precisa acreditar mais no trabalho da entidade, e ele só acredita quando ele vê trabalho. Então, se houver trabalho, ele deve efetivamente remunerar. Aí você diz, e a contribuição mensal já não sana esse déficit? Eu digo a você que não, porque nós, quando estamos prestando alguns serviços enquanto sindicato, como a convenção coletiva é um deles, que é o mais famoso, e eu não gostei de mencionar porque eu entendo que seja uma obrigação, nós estamos prestando um serviço a toda a base, independente de ser associado ou não. Você pode sequer conhecer o sindicato, mas você vai ter que cumprir com aquela norma. Então, é uma forma de você abranger a categoria como um todo. Por outro lado, a gente também tem que ver que os empresários já estão num momento econômico difícil, e acho que, como forma de estimular o segmento empresarial, nada melhor do que cortar na própria carne. Então, estou aqui para dar mais uma vez o apoio e dizer que somos favorável que continue da forma que está, que seja que o presidente já sancionou e que não volte atrás. Pronto, então vou passar essa pergunta das férias aqui, me permita, para Humberto. Se você acha que essas férias parceladas, ela tem campo para negociação, já que a empresa geralmente é a que bate o martelo. Na verdade, Fábio, existem dois termos em relação às férias. O primeiro é o chamado período aquisitivo e o outro é o período concessivo, né? O período aquisitivo, para se obter o direito às férias, é de 12 meses de trabalho, né? Isso. E o período concessivo são os 12 meses subsequentes. Então, na verdade, a empresa, a liberdade dela diz respeito ao momento em que ela vai encaixar aquelas férias do empregado naquele período concessivo, né? Mas ela é obrigada a conceder as férias, até porque as férias são norma de saúde e segurança do trabalhador. É um momento ali de recomposição da rigidez orgânica, psicológica do empregado. Porém, hoje em dia, com a evolução social, enfim, o mundo do jeito que está, as pessoas dificilmente tiram 30 dias de férias.
Até porque as programações pessoais, as programações familiares, muitas vezes, e até mesmo a própria renda, não permitem que você passe tanto tempo afastado assim. Muitas vezes o empregado ele opta ali por tirar 10 dias, por pegar ali 8 dias de férias, né? E essa legislação nova, ela trouxe essa possibilidade de fracionamento, não apenas em 2 períodos, como existia na legislação anterior, mas em 3 períodos. Um deles não pode ser menos do que 14 dias. Então, você veja que o empregado ele vai ter ali pelo menos 14 dias contínuos de férias, né? E ele tem ainda a opção, né? Essa opção dele, né? Como um acordo com a empresa, né? De fazer esse fracionamento ainda do prazo restante. Então, ele pode aproveitar mais feriados, ele pode aproveitar mais períodos de férias escolares com o filho, né? Então, eu acredito que nessa parte aí, especificamente do fracionamento das férias em 3 períodos, a gente teria quase um consenso. Pelo menos eu ouvi pouquíssimas queixas no que diz respeito aí a essa questão do fracionamento de férias. Tá ok, a gente vai dar mais um intervalozinho aqui para a gente tomar uma aguinha e a gente volta já. Hoje estamos de volta e hoje a nossa estreia na SCTV Web Correio. Estamos debatendo as reformas trabalhistas com os nossos convidados Humberto Bezerra, mestre em Ciências Jurídicas, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e o empresário Graco Parente, presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa. Humberto, a gente teve um debatezinho aqui que foi discutido, não foi discutido, mas eu tenho uma pergunta também para te fazer de um telespectador que deu um toque para a gente sobre os acordos de demissão. Né? Se ela é positiva para o trabalhador, que benefício traz, já que a multa da rescisão passa de 40% para 20% e o aviso prévio de 15 dias e 80% do saque do FGTS e perda do seguro-desemprego. Você acha mesmo que isso é um benefício para o trabalhador, Humberto? Vamos lá. O que é que nós vivenciamos hoje? Diversas situações de fraude nas rescisões. Fraudes perpetradas, muitas vezes, por iniciativa do empregado e com a aquiescência do empregador. Fraudes contra o seguro-desemprego e contra o FGTS. Porque, às vezes, o empregado não está satisfeito mais em ficar naquela empresa ou tem outra programação para a vida dele. O empregador também se encontra naquela situação e fazem um acordo ali para procederem à rescisão do contrato de trabalho e permitirem ali o saque do FGTS, né? Muitas vezes até a gente escuta, né, as pessoas dizendo que foi devolvida a multa, né? Isso é uma realidade, todos sabemos disso. A multa sobre o FGTS, o saldo do FGTS, e por ele poder ter acesso também ao seguro-desemprego. Então, eu diria que com essa nova metodologia de rescisão acordada do contrato de trabalho entre as partes, se ganha muito, né? Ganha o Estado, porque vai deixar de ser lesado, né? No que diz respeito ao seguro-desemprego especificamente, né? Não vai haver fraude, a população não vai perder com isso, né? O empregado, ele vai sair daquela situação, daquele trabalho que ele não quer permanecer, com a possibilidade de acessar até 80% do saldo do FGTS dele, né? A empresa, no que diz respeito à questão da multa dos 40%, ela ainda vai desembolsar ali 20%, né? E o aviso prévio, indenizado, ele vai ser pago também pela metade. Então, eu acredito, Fábio e Graco, que essa modalidade ela será bastante utilizada pelas partes e que ela trará, inclusive, uma maior segurança das partes no que diz respeito ao não cometimento, inclusive, de crime, né? Situação penal, né? Fraude ao seguro-desemprego, prática de estelionato. Corriqueiramente são julgados processos na justiça nesse sentido. Então, essa é uma importantíssima inovação na nossa legislação. Certo. Graco, você como empresário, como é que você vê a terceirização no trabalho?
Eu vejo de forma positiva, Fábio. É um outro tema, um tema distinto, mas eu acho que isso faz parte de um complexo de modernização que o país estava precisando passar. E o momento, mais uma vez, econômico, a gente vê muitos reclamando, mas a gente vê que existe a terceirização dentro do próprio Ministério Público do Trabalho, a portaria, o serviço de limpeza, só que desta feita, neste momento, a terceirização ela possa ser permitida para outras atividades que não atividades, inclusive para atividade fim, saindo apenas das atividades meio. E isso possibilita no segmento empresarial uma melhor prestação de serviço. Vou lhe dar um exemplo concreto. Eu preciso de garçom num restaurante. Possivelmente daqui a alguns dias nós vamos ter empresas especializadas em prestar serviço de garçom. Então eles vão viver só treinando o garçom, capacitando os garçons, e eu vou dizer, eu preciso de 2 postos de garçom aqui dentro do estabelecimento. Então, quanto mais específico seja a prestação de serviço, possibilita que tenha uma melhor qualidade na prestação deste serviço. Então, a terceirização eu acho que vem para melhorar o nosso segmento empresarial. Na construção civil, embora não seja o meu segmento, mas eu trago um exemplo muito claro. A construção civil, ela tem uma determinada época que vai tratar das ferragens daquele prédio. Então, eu não preciso ter aquele funcionário durante todo o ano. Então, seria interessante que eu pudesse contratar uma empresa para fazer apenas a parte da ferragem do prédio, que é uma época estrutural, e posteriormente ele fosse trabalhar em uma outra empresa. Isso na construção civil vai ser um divisor de águas. É uma mão de obra que carece ser extremamente especializada, que você precisa num espaço curto de tempo. Então, eu acho que a terceirização vem também ainda de forma atrasada, já deveria ter vindo muito antes. Pronto, aí eu vou pegar o Humberto aqui para aproveitar o olhar jurídico dele. Humberto, o governo do estado quer terceirizar a educação. Você acha que tem uma forma de terceirizar a educação e não iria prejudicar os servidores dessa área, principalmente os que não são efetivos? Fábio, a questão da terceirização da educação, eu vou puxar para o ponto de vista da educação particular, né? Até porque a terceirização da educação na administração pública é um viés diferente, né? Eu acho que do ponto de vista das escolas particulares, eu acho que o público consumidor provavelmente não aceitaria esse tipo de atividade, a não ser que o serviço fosse efetivamente bem prestado, né? Porém, quando a gente parte para a administração pública, né, a gente vê instituições com uma boa qualidade, porém vê muitas instituições deficitárias. Então, eu acredito que a experiência, caso venha a ser, ou melhor, a proposta, caso venha a ser concretizada, né, ela vai ser avaliada igualmente também pela população. E a população é quem elege e quem tira seus governantes, né? Tá aí os exemplos. Então, eu acredito que vai depender muito, né, da qualidade do serviço que vai ser prestado. Certo. Graco, voltando à reforma, na tua opinião, o que é que faltou na reforma trabalhista? Olha, na minha opinião, ainda existem alguns pontos que os empresários, essa questão que o doutor Fábio mencionou, questão dos banheiristas, certo? Como ficou no linguajar coloquial conhecida, que ele mencionou, a equiparação de quem limpa um banheiro de grande circulação, equiparado a quem limpa uma via pública, um gari que está ali correndo, que pega um lixo completamente distinto. Então, isso é uma questão que a gente esperava que fosse resolvida durante essa reforma, embora tenha-se uma brecha para voltar a discutir esse tema.
Nós temos essa questão da contribuição, da substituição da contribuição sindical pela contribuição negocial, certo? Que é um outro ponto que nós também esperávamos que pudesse vir a ser resolvido, e alguns outros pontos na questão de convenção coletiva, acordo coletivo, mas esses aí são pontos irrelevantes dentro da grandeza da modernização que a reforma trabalhista passou neste momento. E Humberto, na tua opinião, o que é que não deveria ter entrado na reforma trabalhista? Fábio, Graco, eu já li esse projeto diversas vezes, atentamente, e eu não vi assim, fora aquele ponto que eu disse a você sobre a fixação de um tabelamento para indenização extra patrimonial, eu não vi nenhum excesso. Eu vi a aplicação ali, eu diria, para quem é da área do direito, da aplicação da teoria tridimensional do direito, né? Ao fato, há uma valoração daquele fato e há uma necessidade de normatização daquele fato. Todos aqueles pontos que estão ali, eles precisavam ser enfrentados. E eles foram muito adequadamente colocados ali naquele projeto, né? Agora, a lei não é curta, são muitos artigos, uma complexidade imensa, porque há ainda a interpretação jurídica, né, numa ciência matemática, o direito. Então, eu entendo de uma forma, o magistrado pode entender de outra forma, o colega advogado pode entender de outra forma. E eu acredito que nós vamos ter aí um bom período de maturação até que as coisas sejam pacificadas, no sentido de que caminho a ser seguido a partir de cada ponto que foi tratado na lei. Humberto, você quer falar, cara? Só voltar a um ponto que você tinha mencionado, que é a questão da falta de informação que muitas vezes os empresários têm, os trabalhadores têm. Eu acho, Fábio, que, primeiro, é uma questão nova e a gente não pode, é tão nova que muitas vezes até a gente que tem uma ligação com o direito ou que tem bastante esclarecido, tem algumas dúvidas. Eu acho que isso carece de um tempo para poder dirimir essas questões. Porém, o sindicato que eu represento das empresas de hospedagem e alimentação, preocupado nesse sentido, montamos 2 eventos para tratar, especificamente da reforma trabalhista que acontece amanhã. Estamos montando com um corpo de advogados que presta esse serviço, essa consultoria jurídica ao nosso sindicato, para exatamente tirar todas as dúvidas dos empresários. E aqui fica o convite. Se porventura você for do segmento de hospedagem e alimentação e tiver interesse, por favor, entrar em contato com o nosso sindicato através de 3241-1472. Estamos à disposição para receber qualquer empresário. Com relação aos trabalhadores, aí fica a cargo do sindicato que eles representam, mas eu deixo a sugestão também. Esse debate vai ser aonde, Graco? Que horas? Vai acontecer amanhã, às 15h45, no hotel da Rede Norte, o Hotel Skyler. Lá no Cabranco. O segundo evento que eu não mencionei vai acontecer em setembro e já convido você, junto com o programa, para que a gente possa fazer uma cobertura e que possa transmitir também. Vem personalidade de peso, opiniões divergentes, contraponto, oportunidade de discutir o tema amplamente, já quando passa de um período de maturação, né? Ok. Humberto, queria tuas considerações finais sobre esse debate. Rápido, né? Foram 50 minutos, mas parece que passam voando, porque o tema é importante, né? Apesar da gente não ter sido tão didático como, de repente, o tema requer, mas foi pergunta e resposta de telespectadores. Eu acredito que eles tenham muito mais dúvidas do que foram esclarecidas aqui, mas queria considerações finais tuas. Fábio, minhas considerações finais, elas se resumem a uma recomendação. A minha recomendação é de prudência, né? Estamos ainda com a CLT no regime anterior, né? A nova regra da lei da reforma trabalhista só entra em vigor realmente em novembro, né? Ali nos primeiros dias de novembro. E
Daqui para lá ainda vai ser muita coisa discutida, ainda vai ser, muitos assuntos vão ser tratados, né? Então, prudência, maturidade, né? Vamos procurar ler, nos inteirar, para tomarmos as decisões acertadas. Graco, você também, a sua visão, Na mesma linha, doutor Humberto, ter cuidado e com muita prudência, como ele mencionou, observar se existe alguma vedação na convenção coletiva de algum ponto que a reforma traga, observar bem qual é o meio correto para fazer alguma mudança no contrato de trabalho, se necessário, a observar se aquela prática deve ser feita através de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. E, obviamente, tenho que puxar a sardinha para o meu lado, que procurem sempre o sindicato para poder ter um embasamento jurídico, para poder ver se realmente o direito é muito dinâmico e nós temos várias vertentes, para saber se a forma como você está interpretando é de fato como o judiciário vem entendendo. E quanto mais, e até novembro, nós pretendemos discutir amplamente. É preciso discutir, né? Tudo. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu só queria mandar uma mensagem para uma amiga do coração que já trabalhou com a gente aqui no Sistema Correio, a colunista social Gorete Zenardi, que está enferma, está fazendo alguns exames. Gorete, a torcida aqui do pessoal do Sistema Correio é toda sua, viu? Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer as presenças do Humberto Bezerra, a presença do nosso amigo Graco Parente, e a gente, nesse primeiro programa, uma boa noite, até a próxima terça-feira, sempre no mesmo horário, se Deus quiser.